Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer mais uma sessão referente à playlist relacionada a transtornos de personalidade. Aqui há de ser o vídeo 2, para quem não assistiu o vídeo 1, você pode vir aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, e você vai encontrar aí a playlist que vai te levar aos vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Tratando-se de uma visão geral ainda acerca desse assunto, eu trago para vocês as questões referentes aos traços de personalidade. Quando eu falo de traços de personalidade, eu falo de um fenômeno que está entrelaçado em padrões no que diz respeito ao funcionamento do nosso aparelho psíquico. Quando eu falo de traços de personalidade, eu falo de um fenômeno que representa de fato padrões de pensamentos, padrões de percepção, de reação, de relacionamento. Então, estamos diante de linhas invisíveis que moldam, de fato, a nossa abordagem diante do mundo. O modo como, de fato, nos relacionamos com o mundo. Mas ao falar de traços da personalidade, não falo de algo que vai neutralizar a singularidade, a subjetividade, mas é algo que há de ser um delineamento no que diz respeito à singularidade, no que diz respeito a quem de fato somos. Esses traços, quando eles se pronunciam acentuadamente, de modo inflexível, de modo mal adaptativo, daí então podemos adentrar no território que chamamos de transtornos de personalidade. Então, gente, a fronteira entre a normalidade e a patologia é atravessada quando esses tais padrões, prejudica a vivência do ser humano, do sujeito, de modo substancial, sabe? Quando estamos diante de um funcionamento no que diz respeito ao aparelho psíquico que vai minar a dinâmica do funcionamento interpessoal, que vai dilacerar esta dinâmica, daí então estamos diante do transtorno de personalidade. Então, gente, os transtornos de personalidade não são simples excentricidades. A gente precisa ter cuidado com certos romantismos quanto a isso, tá? Uma coisa é ser excêntrico, outra coisa é estar imerso em um padrão altamente disfuncional. Não tem nada de romântico nisso, tá? E a gente também precisa ter cuidado quanto a essa patologização exacerbada. Ah, tudo é transtorno. Não, tem que ter muito cuidado nessa análise, tá? Então, quando a gente, de fato, está diante de um funcionamento que há de ser sombrio no que diz respeito à vida cotidiana, e quando eu falo deste algo sombrio, eu falo, de fato, de algo altamente disfuncional, uma rigidez mesmo no que diz respeito a padrões comportamentais que muitas vezes, sim, irão resultar em uma mal adaptação social, que não só vai afetar o sujeito, que não só vai afetar a vida do sujeito, mas isso vai se reverberar nas relações, ao redor. Aí sim, podemos dizer que estamos diante de um transtorno de personalidade, Então, assim, repetindo, não é qualquer traço de personalidade excêntrico, vamos dizer assim, que vai ser um transtorno de personalidade, tá? Não é. Mas também precisamos ter cuidado, como eu falei, no que diz respeito à romantização dos transtornos, tá? Quando falamos de um sofrimento provocado por transtornos de personalidade, estamos diante de algo que é multifacetado. Estamos diante de multifatores aí, sabe, que precisa ser muito bem analisado, que precisa ser muito bem aprofundado em um processo de análise.
É preciso ter cuidado e é preciso analisar bem os desconfortos que de fato são gerados por consequência dos comportamentos que são mal adaptativos. E muitas vezes há de ser esse comportamento mal adaptativo que de fato leva a pessoa a buscar tratamento. De fato, ela começa a perceber algo ali que está altamente disfuncional, prejudicando, promovendo mal-estar, e isso acaba a levando a um tratamento, né? Quando isso não parte da pessoa por si só, parte daqueles que estão no seu contexto, no sentido de observar e dizer, olha, né? Cuidado com isso, percebe isso aqui, né? O que é que está te fazendo levar a essa dinâmica? Entende? Então, essas implicações que são promovidas por parte daqueles que estão ao redor, muitas vezes leva o sujeito a buscar um tratamento, a buscar uma ajuda. Outras vezes, o que acontece sim, é o sujeito definhar mesmo nesses traços que está altamente disfuncional e que já levou ali para o território de um transtorno de personalidade, porque há uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao tratamento, no que diz respeito à aceitação de que de fato existe uma disfuncionalidade ali que precisa ser tratada, que precisa ser olhada com muito cuidado, né? Muitas vezes buscam, sim, né, esse olhar de um profissional, a escuta de um profissional, mas muitas vezes não tem paciência com o processo, visto que o processo demanda delongas mesmo, né? Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? É preciso se ter um minucioso cuidado no que diz respeito ao processo, justamente para que não aconteça ali uma precipitação no que diz respeito a um diagnóstico precoce e que muitas vezes acaba sendo equivocado e por isso demanda de fato um cuidado assertivo, um cuidado acentuado, um cuidado que demanda delongas no que diz respeito a essa análise. E aí muitos, diante de uma impaciência, acabam desistindo do processo porque quer um resultado instantâneo, né? E não é assim que acontece, entende? É preciso se ter de fato um cuidado minucioso no que diz respeito a esse processo, e é por isso que eu sempre digo isso, que eu chamo o meu paciente de paciente, porque para estar em um processo de análise, em um processo psicoterápico, isto demanda paciência, né? Então, quando eu falo de paciente, não é me referindo à pessoa como um doente, mas é pelo fato de que simbolicamente ele precisa sim ser paciente de paciência com o processo, né? Muitos procuram o aconselhamento psicológico, muitos procuram a psicoterapia, a análise, porque estão ali abarcados por angústias, né? Que está aí relacionada a pensamentos, a sentimentos internos, né? Aqueles com transtorno de personalidade muitas vezes são motivados pelo impacto de fato visível e tangível no que diz respeito ao seu padrão de comportamento na esfera social. E aí começa a se perceber e entender que de fato, cara, isso merece atenção, vou buscar ajuda para que isso possa ser analisado de modo minucioso, para que eu possa entender o porquê que eu estou agindo da forma que estou agindo, né? Mas como eu falei, não são todos que vai ter essa percepção de que há um padrão disfuncional em seu comportamento, né? Muitas vezes quem está de fora observa e implica ele nisto, né? E muitas vezes ele não vai procurar ajuda porque de fato ele não vai entender aquilo como algo disfuncional. Então, gente, nesse contexto, os profissionais, né, de saúde mental desempenham de fato um papel crucial, né? O analista, o psicoterapeuta, o psicólogo, o terapeuta, né? Ele vai, de fato, nesse contexto, exercer um papel crucial, né? Porque o que é que acontece?
vai haver ali uma abordagem quanto a esses pacientes com transtorno de personalidade, onde há de ser uma abordagem hiperativa para que venha se reconhecer de fato esses traços de personalidade que estão disfuncionais e que está ali na raiz do problema. Então, essa conscientização é o primeiro passo, tá? E é um passo essencial para que de fato haja a compreensão no que diz respeito ao impacto desses padrões disfuncionais que estão ali persistentes na vida do sujeito, como também persistentes na vida daqueles que convivem com este sujeito. E aí é digno de se notar, é digno de nota que os transtornos de personalidade, eles não vão surgir de modo abrupto. Eles vão tecer um caminho ali que é gradativo. A sua presença vai se estabelecer ao longo do tempo, né? E muitas vezes isso vai se tornar evidente ali no final da adolescência. Isso vai se tornar evidente ali no início da idade adulta. Em alguns casos, os sinais, sim, já podem ser discerníveis na infância, né? Existem sinais ali que podem ser detectados na infância que pode levar a um prognóstico, mas também é preciso se ter muito cuidado com isso, porque a criança ainda está em formação, ainda está em desenvolvimento, né? E aí precisa se ter cautela quanto a um diagnóstico na infância, né? Já que essa criança ainda está em formação, né? E as fases psicossexuais demandam de fato muitas vezes ali uma excentricidade, onde muitas vezes pode-se levar ao equívoco de que aquilo há de ser algo patológico, quando na verdade só há de ser algo inerente do desenvolvimento desse ser humano, desse sujeito. Então, gente, a variabilidade nos traços e sintomas no que diz respeito à personalidade é notável, é persistente no que diz respeito ao desenvolvimento, no que diz respeito a um padrão de vida que muitas vezes há de ser variável devido ao contexto mesmo, devido à dinâmica do contexto, devido ao modo ali como o ser humano está se desenvolvendo naquele contexto. E é por isso que eu digo, é preciso se ter muito cuidado no que diz respeito a uma avaliação, a uma análise. Isso não pode ser feito instantaneamente, né? E inclusive, quando se fala desses traços que acabam sendo notórios ali na infância, podemos dizer que alguns irão desaparecer com o tempo. Como eu falei, só é algo ali da turbulência do desenvolvimento, né? A puberdade, por exemplo, muitas vezes é algo turbulento, entende? E na medida que esse sujeito vai se desenvolvendo, sim, com o tempo isso vai desaparecendo, algo que de repente está parecendo ali disfuncional. Mas outros irão persistir, outros irão ser persistentes. E são esses que persistem que há de ser a chave, o ponto central para uma análise cuidadosa, para daí então se chegar à conclusão do que é que está acontecendo ali, né? Então, é preciso se ter essa compreensão dos traços de personalidade, é preciso conhecer e ter cuidado com o potencial no que diz respeito à transformação, né, desses traços de personalidade, porque de fato o transtorno há de ser complexo. Diante da complexidade do transtorno, é preciso se ter cuidado com o diagnóstico e entender que nem tudo há de ser sobre um transtorno. Então, é muito importante ter cuidado, é muito importante reconhecer a interconexão entre esses padrões e o sofrimento que está sendo resultante. E aí isso é crucial para, de fato, abordar de modo efetivo os desafios que são enfrentados por aqueles que estão lidando com esses traços disfuncionais. Ter cuidado para, de fato, perceber se isso está no território de um transtorno de personalidade
ou há de ser um traço de uma personalidade excêntrica, né? E aí, a partir disso, claro, se inicia um caminho em direção a um bem-estar psicológico. Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação referente a esta temática, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés psicanalítico, faço atendimentos 100% online. Então, se você estiver em busca de um atendimento psicológico, de um acompanhamento, na verdade, psicológico, né, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube, tá? E aí eu te passo todas as informações cabíveis. Eu atendo em todo o Brasil, tá bom? E aí você pode entrar em contato comigo para que eu possa, de fato, te passar as informações quanto a como se dá e o valor de um processo comigo, entende? E, para além disso, você encontra aí no comentário em destaque na plataforma do YouTube os meus demais projetos aqui na internet, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.